Pois então, pensar no próximo curso. Eu acredito que na aula passada, eu mais ou menos terminei a apresentação. Cheguei em casa. Nós, sem nunca termos saído daqui, porque é aqui que o paradigma pandêmico nos exige novos modos de subjetivação, nos impõe novos ritmos de relação com o tempo e com o espaço, nova relação com a morte, que há muito tempo não era assunto obrigatório da filosofia, como foi, por exemplo, nos estoicos, era preciso aprender a morrer. Né? Nova relação com a morte, com a espera curta, tempo suspenso, presente suspenso, desligamento do presente em relação ao passado e ao futuro, causa e projeto, todas essas coisas que a pandemia nos impõe, todo o resto que vem junto, não causalmente, mas que tem a ver com o modo como nós vivemos e se refere à verdade, como as polarizações, por exemplo, o não haver lugar do meio. Há pouco o Gilberto expressou o desejo das pessoas que querem chegar no tiozão do Zap sem dizer que ele é burro. Né? Quer dizer, querem um lugar do meio. Isso é uma esperança, que haja alguém procurando um lugar do meio, para que as polarizações cedam, ou pelo menos se enfraqueçam, o suficiente para a gente poder voltar a respirar, né? E a andar, e que o toque, a taxa de ódio circulante, o ódio que é o affectus, né? É onde tromba o regime das polarizações, diminua. Né? E as formas, ainda que egoísticas, de solidariedade possam crescer, enfim, e o regime de terror planetário em que nós vivemos ceda, diminua, se afrouxe. Tudo isso são expectativas, esperanças, e tem, em alguns casos, muito longa duração ou longa expectativa de realização, quando tem alguma, mas são, então, utopias que a gente tem que perseguir, senão não sai do lugar. E, nesse momento, ficar no lugar é pedir para morrer. Então, sem nunca sairmos desse lugar aqui, desse tempo que é o nosso, que é tão terrível, porque, como eu sempre digo, hoje a nossa vida nos é apresentada pela perspectiva da morte curta. É a morte que nos apresenta a vida. Então, sem nunca termos saído daqui, eu vim fazendo, como é meu vício, minha boca torta do cachimbo, uma história de como nós chegamos aqui. E nessa história, que começou lá nos míticos, 10 a.C., acho que eu nunca exagerei tanto, 30 séculos, né? Eu pedi a vocês que retivessem algumas palavras que têm a ver com verdade, com o que nós hoje sofremos da anunciada, dita, perda da verdade, de vivermos num regime de pós-verdade, de opinião, de simulacro, que carrega para as fake news, para as diversas formas de desinformação, de enganação voluntária, etc. Então, algumas que não foram experiências da verdade quando foram feitas lá atrás, mas que nós podemos recuperar nesse sentido, como a narratividade mítica. Então, pedi a vocês, retenham essa palavra, narrativa, porque ela vai voltar num determinado momento, um pouquinho nessa aula, mas certamente no próximo curso. Porque o que é que a narrativa mítica, 10, 9, 8, 7 a.C., aquela em relação à qual os filósofos, primeiros filósofos, grandes pensadores do século VI, fecharam a porteira. E aí ficaram para nós as mitologias. O que uma narrativa mítica carrega? Uma indiferenciação não desejada, porque não era um problema para eles, entre ser e não ser. Como eu sempre digo, um centauro é um cavalo, mas não é um cavalo, porque é um homem. Mas não é um homem, porque é um cavalo. E isso não tem o menor problema. Não tinha lá para eles.
o menor problema. E não era uma fantasia. Essas hibridações eram um modo de habitar o mundo, um modo humano de habitar o mundo entre o que nós, humanos, não somos. Os cavalos, por exemplo. Isso era uma experiência, era um ethos. Hoje nós podemos dizer, não, mas isso é fantasia. Aliás, hoje não. Heráclito já disse, praticamente um século depois, Homero merece ser varrido das feiras abastonadas. Também aquele Arquíloco. Os dois grandes referenciais poéticos, né, da épica e da lírica, não sei se a gente já podia dizer assim naquela época. Talvez sim, que passa pelo corpo. Heráclito. E Platão expulsou primeiro os poetas líricos e tal, no livro 3 da República, e depois no livro 7, Homero, porque eles mentem. Por que mentem? Porque misturam coisas que não podem ser misturadas. Isso é outra lógica. Então, pedi que vocês retivessem também o começo dessa outra lógica, que foi aquela que, tradicionalmente, a gente encarna na palavra mesmo que em grego diz verdade, mas que ali teve um sentido muito especialíssimo, que nós perdemos, que aletheia, no sentido próprio da palavra. Lete é matar, é esconder, é ocultar, e a é o alfa privativo, é o negativo. Então, a aletheia foi a experiência dos pré-socráticos de que, na tensão entre a força explosiva, cósmica, explosiva de dar-se tudo, de tudo ser, em excesso, demasiadamente, assustadoramente, e a força igualmente cósmica de reter, ocultar, guardar, proteger, a que eles chamaram physis e logos, e depois foram interpretados e traduzidos como natura e ratio, e nós somos herdeiros dessa interpretação e tradução, começou grega, usando as palavras logos e physis, depois latina, e aí pronto, se disseminou para nós. Guardar, então, a palavra aletheia como uma experiência de que a verdade é um jogo entre physis e logos. É da realidade, ela não é do discurso. Não havia isso ainda. Tá? Não é do discurso. É a realidade marulhando, indo e voltando, as marés do real. Aí é a verdade, não está. Tá? Aí é a verdade. E a experiência disso é a experiência humana da verdade. A experiência, não a definição, não o discurso. Mas no século seguinte, o quinto, é o discurso. E é o discurso porque, separados logos de physis, physis é caos, não há verdade, mas o discurso, que é logos, tem a capacidade de dobrar, de convencer, de usar a opinião para que a opinião melhor, segundo a utilidade, prevaleça junto a um público ignorante. Era um requisito, era preciso ser ignorante. Os sofistas faziam grandes discursos em praça pública, não conversavam com os sábios. E, contra isso, a experiência do discurso dos filósofos, que se contrapuseram aos sofistas e acreditaram na verdade. Essa verdade que nos é mais próxima, a verdade que se contém no discurso, que se obtém, mais ou menos se obtém, na busca de alguma ordem na desordem, de algum princípio de inteligibilidade no caos da physis, da natureza, que é atributo do homem. Tanto a ordem, quanto o equilíbrio, quanto a inteligibilidade, tem uma negociação ali, é uma com Platão, é outra com Aristóteles, mas reter esse discurso de verdade, aquele discurso de poder, porque eles estão totalmente em causa hoje, totalmente presentes hoje. Se a gente pensar em negacionismo e o papel da ciência, só aqui na pandemia, da vacinação, etc., nós vamos ver que o que está em jogo aí é o discurso de poder e o discurso de verdade. Trazer de volta, guardar isso. Depois, a atitude de... A palavra que veio foi reverência, aprendi com a psicanálise que a gente deve dizer a palavra e não ocultá-la, de reverência diante da natureza,
totalmente o contrário do que com os sofistas e os filósofos, os metafísicos, né, se estabeleceu. Dobrar-se diante, um dobrar-se sábio, não é uma demissão, não é uma renúncia, é uma sabedoria. E eu estou em dizer, como se dizia mais ou menos na época que o Luiz estuda, estou em dizer que alegre, uma sabedoria alegre. Eu chamei aqui a sabedoria dos caniços. Essa aula se chamou Onde está a Felicidade dos Carvalhos? Eu achei um título ótimo para chamar, né? Mas foi uma das aulas menos vistas. Porque os carvalhos se arrebentam todos, eles põem peito aberto contra o vendaval, né? E são arrancados pelas raízes. Os caniços não, eles se deitam e voltam, o vento passa e eles vão junto. Eles pertencem ao movimento do vento. Se o vento dá nessa direção, os caniços deitam nessa direção. E quando o vento acaba, eles voltam para a posição que ocupavam antes. Eles têm movimento, têm vivacidade. Guardar isso também. Vamos precisar. Nós estamos lidando com a natureza agora. Não estamos sabendo ser reverentes, nunca soubemos, tá? Mas estamos precisando ser reverentes em relação a ela, levá-la a sério. Nós temos que negociar com ela, negociar a vida com ela. O que ela tem a nos oferecer, involuntária, inconsciente, inadvertida, mente, né, é a morte. Negociar com o planeta, negociar com a natureza, é alguma coisa que talvez os estoicos possam nos ensinar. E depois, nós que vivemos num regime de fakes, de enganação, de pseudos, de doxa, a opinião que é explosiva e que domina, isso que o dicionário de Oxford definiu como pós-verdade. Não é que acabou a verdade, nós estamos pós. É que os fatos objetivos não estão mais sendo levados em consideração na hora de se determinar o que se quer para si, e que antigamente se chamava verdade, quando se escolhe uma opinião, a melhor para si. Isso lembra os sofistas. E sem que esse modo de verdade, que eu vou renomear agora, tenha sido o oposto aos sofistas, embora Sócrates possa ser considerado um praticante dele, a parresia, o papo reto, o dizer, o dire vrai, dizer verdade, que não é o mesmo que dizer a verdade, onde a verdade, então, é conteúdo do discurso. É dizer verdade. Verdadeiramente dizer, seja lá o que isso queira dizer, mas a ideia, né, e a realidade da atitude parresiástica é a de jogar-se no dito, de tal forma que nele pode se perder, como Sócrates se perdeu, como Sêneca se perdeu, quando Nero se cansou da parresia dele e disse: eu dou autorização para você se suicidar. Aí ele tinha que se suicidar. Com parresiastas acontece isso. Eu gostaria de pensar um pouco, não sei se aparece no próximo curso, que Nietzsche foi um parresiasta. Ele pôs a vida dele, papo reto, ele pôs a vida dele na destruição de todos os sistemas. Ele morreu louco. A loucura dele pode ter sido, discute-se, mas parece que é a tendência mais clara dos historiadores, sífilis, que pode ter sido hereditária, pode ter sido adquirido numa visita a um prostíbulo que ele fez em Colônia, quando tinha não sei quantos anos. Demorou demais a se manifestar, então talvez não seja isso. Miticamente, os nietzschianos, assim, meio de carteirinha, Deleuze disse isso, acho que Foucault concordou, e a loucura de Nietzsche faz parte da sua obra, da sua vida, assim como o rol de roupa que Nietzsche mandava para a lavanderia devia ser incluído nos fragmentos póstumos de Nietzsche. Isso pode parecer paradoxal e excessivamente laudatório e mesmo mitificador, né, da grande pessoa, do grande encerrador da filosofia, etc. Mas eu não sei se vou fazer isso, né? Nem se é para fazer, mas me encanta muito
a ideia de poder mostrar Nietzsche como um parresiasta. E Foucault também. E, finalmente, a verdade como adequação. Aí eu quero mostrar um pouco onde houve o erro, porque não foi isso que Santo Tomás disse na sua questão 16, sobre se o intelecto prevalece sobre a coisa ou a coisa sobre o intelecto na constituição da verdade. A questão era essa. E a resposta não foi que a verdade é a adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. Isso foi um argumento que não foi recolhido. Por Santo Tomás, a resposta à questão 16 dele é outra. Mas isso foi o recolhido. E aí, vou tentar pensar um pouco, se chegar ali, porque vocês agora já sabem como é que eu penso, né? Dando giros e voltando, e pode ser que isso nem apareça. E acho bom pensar assim. Às vezes atrapalha um pouco, às vezes eu faço parênteses, começo no começo da aula e acabo na última frase, mas estou também me acostumando a me disciplinar um pouquinho nisso. Mas tentar entender por que é que uma questão que foi formulada de um determinado modo, resolvida de um determinado modo, teve, no entanto, retida como um paradigma de verdade que durou daí pelo Renascimento, pelo primeiro moderno, entrou pelo segundo moderno de Hegel, com a dialética de Hegel, de Marx, e só foi quebrar no rochedo de Nietzsche, mas invadiu o século XX. Quando os pós-modernos dizem que não há mais verdade, eu estou convencido de que eles estão pensando em adequação. Não há mais adequação, ou seja, colagem do que se diz ao que é. Porque o que é o real deixou de ter interesse, perdeu credibilidade, como o Lyotard diz. Né? E que eles ainda estariam pensando nisso. E nesse pensar nisso, desse pensar nisso, estava inteiramente excluída qualquer outra possibilidade de verdade que não fosse a adequação, o que não deixa de ser um pouco espantoso. Mas nem tanto, porque os pós-modernos também nos disseram que a história acabou e, portanto, não tinham nenhum interesse, nenhuma condição técnica e ideológica, nenhum interesse em fazer uma história da verdade que acaba com uma adequação falida porque não há mais o duplo do real, porque o real perdeu interesse. E o duplo do real, que é então a representação, a teoria, a ideologia, etc., não existem mais. Acabou a verdade, acabou a representação. Né? É isso. Mas nós andamos fazendo por aqui uma história. E eu estou pedindo a vocês que recuperem, que mantenham, por enquanto, suspenso, até se quiserem pensar nisso para, na hora do curso, realmente isso ser um jardim, vocês poderem trazer coisas que vocês pensaram daqui para lá, porque eu estou dando assim, um pouco de cola do que vai ser o próximo curso, a gente possa conversar. Mas o encaminhamento que eu pretendo fazer é o de recuperar essas palavras e o que elas fizeram, não é propriamente o que elas disseram, não quero fazer uma teoria da alétheia, uma teoria do discurso sofístico. O que é que os pré-socráticos fizeram com a alétheia, fechando a porta da narrativa? O que que os sofistas fizeram com a alétheia dos pré-socráticos, estourando a relação entre logos e physis, instituindo o discurso como lugar da verdade, como não há verdade, lugar vazio da verdade, o discurso, mas cheio de poder. O que que fizeram? Isso é que interessa. Né? O que que fizeram? Para chegar na nossa época e nós termos esse desafio, desafio leninista. O que fazer? O que fazer? Porque eu não podia estar mais convencido disso, que a filosofia, que já se enfraqueceu muito do ponto de vista metafísico, de ser uma reflexão sobre o ser, talvez tenha se encerrado em Heidegger, século XX, morreu em 76.
e os heideggerianos, que, inclusive, muitos deles estão ainda ativos por aí, mas que a filosofia como reflexão sobre o ser, a questão do ser, tenha se enfraquecido tanto que se possa mesmo dizer sem, e até sem muita tristeza, já deu. E sobre ser há coisas a dizer, evidentemente, mas já deu. E também a outra vertente do que vinha sendo a filosofia como epistemologia, e como desde o século XIX ficou mais ou menos claro que, uma vez que a filosofia não prova o que diz, ela tem sua epistemologia própria. Kant, no final do século XVIII, sempre se diz, Kant andou de frente para os séculos XVII e XVIII, olhando para Descartes, para os empiristas, muitos dizem, e fazendo uma síntese entre eles. Não, Kant é muito maior do que isso. E entrou de costas no século XIX, ele morreu em 1804, e jogou uma bola para cima, que foi a bola do tempo. Quem sabe isso vai ser dito também. E Kant, na sua crítica da razão pura, estabeleceu a epistemologia, só não chamou assim, a epistemologia, ele chamou de crítica, podia ser uma fenomenologia, provavelmente Hegel chamaria de fenomenologia, da produção da verdade pela filosofia. Como é que acaba a produção da verdade? Pela formulação de juízos sintéticos, tanto não é um triângulo que tem 3 ângulos, isso é analítico. 3 ângulos e triângulos são a mesma coisa. Juízo sintético, em que se agregam coisas a priori, que independem da experiência. Enquanto a epistemologia da ciência seria também juízo sintético, tem que agregar, a posteriori, depende da experiência. Ali ele estava tentando defender a filosofia da agressão que há 2 séculos, 3 séculos, a ciência vinha fazendo a ela, correndo atrás dela, pegando no pé e passando adiante, empurrando a ciência para o lugar da dependência. Juízo puro e juízo dependente, o puro e o dependente, porque isso vai até a arte, a crítica da faculdade de julgar, às vezes chamada crítica do juízo, vai até a religião. O puro e o dependente, o puro é sempre o valorizado, o que não depende da experiência. E as ciências, dependendo da experiência, portanto, de um testemunho externo que é falho, pelos motivos lá que na crítica da razão pura ele apresenta, estariam num lugar menor em relação à filosofia, que estaria no mesmo lugar da matemática, portanto, um lugar insuspeitíssimo, né? No sentido de que ali é a verdade. No século XIX, as ciências não quiseram saber disso, porque, vem cá, filosofia, você prova? Não, eu demonstro. Demonstra como? Com bons juízos. Quer dizer, logicamente, bom, mas eu provo empiricamente. Eu vou lá e faço o experimento. O resultado, eu ponho num protocolo e mando para a Mongólia Exterior, para a Patagônia. Lá repetem o mesmo experimento, segundo aquele protocolo, vai dar o mesmo resultado. Isso quer dizer, é verdade. Então, no século XIX, a ciência tomou o trono da verdade e a filosofia dançou ali. Não dançou com Hegel, que lutou com o positivismo, quer dizer, a ciência da época, mas não demais. Mas com Nietzsche, sim. A filosofia como ilusão do real e como imposição de valores superiores, aspas para valores superiores, ele usou sempre aspas, valores superiores à vida, que degradam a vida, que fazem a vida perder sua potência até o fundo do poço, do último homem, o homem que deseja morrer, a vontade de nada, o nada de vontade, quer dizer, o esmagamento da vontade de potência, que é a grande ideia, junto com o Eterno Retorno, a grande ideia de Nietzsche. O que ali estava sendo dito? A filosofia não é a epistemologia de uma verdade pura, como Kant formulou, nem mesmo é a epistemologia das ciências, que também se praticou. A filosofia seria, então,
o lugar em que se diz como é que as ciências conseguem conhecer a verdade, porque as ciências não refletem sobre si mesmas. É a filosofia que tem que fazer essa reflexão. Cada vez é menos isso. Os cientistas refletem sobre o seu fazer científico ao fazê-lo. Isso no século XX, um marxista como Althusser, por exemplo, estabeleceu a filosofia e a filosofia espontânea dos cientistas, é um livro dele. E a filosofia foi perdendo lastro aí, como metafísica, como epistemologia, e não é mal que isso tenha acontecido, porque isso nos dá a possibilidade de, tendo entrado num momento extraordinariamente doloroso da nossa longa história, certamente da nossa história de vida, mesmo para quem tem mais de 100 anos e pegou a gripe espanhola, né? Mas da nossa longa história, um dos momentos mais dolorosos dela, nós podemos entrar com uma filosofia fraca, porque isso nos dá o direito e a possibilidade de tomar de novo a filosofia, pô-la no colo, acalentá-la, porque ela é uma belíssima coisa, faz belíssimas coisas por nós, mas como ética e como política, quer dizer, como experiência antes de tudo e discussão, depois da experiência, dos valores segundo os quais nós vivemos, da nossa experiência de estarmos vivos no lugar da morte, de um ethos novo, segundo um paradigma novo, paradigma pandêmico. Como eu já disse mais uma vez aqui, eu que percorri custosamente, há uns 25 anos, eu acho, da minha vida, os paradigmas da filosofia, os paradigmas filosóficos, desde quase os míticos, sim, mas certamente desde os pré-socráticos, os primeiros filósofos, né? Para compreender pelos paradigmas, pelos conteúdos das ideias, a gente não chega muito longe nisso. Tá? Mas pelos paradigmas, quer dizer, pelas condições de possibilidade de pensar e dizer numa determinada época. E a sucessão das épocas, portanto, a sucessão das condições de pensar e dizer, ligando-se, contradizendo-se, polarizando-se, compondo-se, poderiam levar à compreensão do momento em que nós estamos. Então, nessa longa, no tempo da minha vida, e depois de 8 livros, 9 livros, Os Assassinos do Sol, 10 anos de escrita exclusiva, eu só encontrei paradigmas mentais, paradigmas intelectuais, vamos usar a palavra no sentido próprio, né? Intelegere é ler dentro, é ir lá dentro para ler. Então, paradigma intelectual significa aquelas condições segundo as quais é possível ir dentro do real e lê-lo, e assim pensá-lo e dizê-lo numa determinada época e não em outra. Só encontrei esse tipo de paradigma. Posso ter olhado errado, porque a gente acaba encontrando o que está procurando. Mas só encontrei esses. E, de repente, aqui não. O paradigma pandêmico, ele é imediatamente existencial. Portanto, ele nos põe imediatamente numa posição que não é intelectual, é de vida, é ética. Sobre isso é preciso pensar, claro. E é para isso que serve a filosofia, se ela ainda existe, se ela ainda serve para alguma coisa. Digo que sim, mas é quase uma aposta. É essa dimensão ética que nós precisamos criar, se ela ainda não está criada. Possivelmente está, Foucault fez isso, né? Fez da maneira dele, com as suas genealogias e pelos motivos dele. Mas, então, estimular isso, fazer crescer, adubar, quem sabe a gente consegue um oásis aí. Oásis são coisas boas, o resto em volta é deserto, né? Mas, quem sabe a gente pode contrariar um pouco o dizer tão belo e terrível de Nietzsche: o deserto cresce, ai de quem carrega em si
um deserto. Nós não queremos ser os que carregam em si um deserto. Vamos ver no próximo curso, com essa dimensão ética florescente de vida da filosofia, se pudermos chegar aí, se nós somos capazes de deter o deserto, ou pelo menos fazer um jardim, fazer um oásis, e de lá pensar o que nós temos a fazer. Nos alegrarmos de novo, porque nós estamos num sistema de pavor, um sistema de medo. O medo novo, como eu chamo, medo novo, que traz a morte para perto, que suspende o tempo. O tempo era o nosso espaço. O tempo de vida, o tempo da história, o tempo do universo. Né? É aí que nós vivemos. E, de repente, o nosso presente está suspenso, nós não sabemos até quando. No fundo, a única pergunta que nós temos a fazer ao futuro é até quando? Mas até quando? É uma pergunta do presente. Até quando dura isso para que você possa vir, você futuro, o tal novo normal? Então, essa dinâmica do tempo curto, do tempo suspenso, do presente suspenso, de como sermos sujeitos nesse momento, depois de ser sujeito, ter significado tantas coisas, mesmo quando não se usava a palavra sujeito, lá nos filósofos, lá em Platão, dizia-se o homem, nos pré-socráticos dizia-se também, o homem, modernamente, o sujeito. Nós temos que encontrar um modo novo de ser sujeito, porque os modos todos anteriores nos encontravam como sujeitos dentro da cultura. Sujeitos de pensamento, de conhecimento, de ação técnica, sim, o saber prático, que é definido lá por Aristóteles, século IV, antes de Cristo, 24 séculos atrás, é muito tempo. O saber prático, que é uma sabedoria, não é uma episteme, não é um conhecimento, é um saber. Foucault fez essa diferença depois, né? Valorizando os saberes. O saber prático, que é a técnica, o técnites, como um sábio prático, um que sabe fazer. Isso inclui o Camões do Luiz e inclui o sapateiro que faz os nossos sapatos, tênis, etc. Esse saber fazer. Então, trazer daquele tempo em que a questão da técnica se formulou dessa maneira, e não é episteme, não é conhecimento, trazer de lá para cá essa experiência de estarmos envolvidos no real, fazendo com ele alguma coisa, criando. A palavra comum que nos ocorre quando um sapateiro faz um sapato é produzir. Tá? Mas produzir significa, esse duzir é do verbo latino ducere, conduzir, de onde vem docente, duce, il duce, o duque, que conduz os exércitos, aqueduto, viaduto, propinoduto, por onde se transita. E pró, daqui para lá, de lá para cá, como em procuração, por exemplo. Então, produzir é trazer à presença, é fazer aparecer. Fazer aparecer. E quem faz aparecer, cria. Esse é o poeta. De poiese, poiein, o verbo, é criar. Então, escrevi uma vez, uma nova raça de poetas precisa nascer, e o que se está dizendo aí, acho que foi em 2000, acho que publiquei esse livro, Comunicação e Diferença, em 2004, não tinha a menor ideia do que viriam a ser os meus estudos posteriores. Mas pensado hoje pode querer dizer, poeta é aquele que está dentro da vida, movendo-se junto com ela, comovendo-se. Essa ideia da comoção me é muito cara, né?
movendo-se junto com a vida, e movendo-se junto com a vida significa estar muito próximo da experiência da alétheia, do marulhar, do dar e esconder, em que a verdade é do real, é o real em movimento, não é o discurso. O poeta não faz discurso também. Ele faz aparecer, ele faz brotar, ele cria. Talvez a verdade, nesse sentido, esteja numa ordem de criação ético-mitopoética. Não sei, vai se ver no próximo curso. Então, essa dinâmica dessas palavras que nos encontram no momento em que nós estamos sofrendo a iminência da morte. Antes da aula começar, eu estava reportando aqui uma matéria do Financial Times que dá conta de uma quarta onda em Israel. Israel foi o primeiro país a vacinar em massa com a Pfizer 70% da sua população e pôde abrir inteiramente a economia. Mas aí veio a Delta, que é altamente infecciosa, e verificou-se que para pessoas acima de 60 anos, mesmo a Pfizer, né? Vacina importante, mas é NRA, RNA mensageiro, né? Isso pode ser repensado agora e tal. O prazo de validade está acabando, são 6, 8 meses, tem que revacinar. E há uma explosão de ocupação de leitos. O número de mortes provavelmente será menor, porque a Delta mata menos do que a Gama, a Beta, sei lá, a Alfa lá da Inglaterra. Mas nós estamos longe de termos saído ou estarmos saindo, embora vá haver, espero que não haja, Fórmula 1 em novembro com presença de público em São Paulo. Tá? Então, nós estamos vivendo nesse ambiente com o qual nós temos que nos mover junto e não contra. Né? Diz a Aninha. Tinha travado aqui. Tá, não. Tá. Aqui está direitinho. Ok. Está direito aí? Tá sim. Tá bom. Nos movermos juntos. Não dá mais para nos opormos à natureza. Nós nos opusemos por 26 séculos. 25, pronto, vamos ao sofista. Nos opusemos por 25, mandando a natureza ir passear, botando-a para fora, disciplinando-a, dominando-a. Animais domésticos, jardim zoológico, jardim botânico, disciplinando-a, tá? Mantendo distância, porque ali há perigo. Há perigo na esquina, a esquina é a natureza. E sim, há perigo. Nós estamos morrendo desse perigo. Porque chegamos perto demais, porque trouxemos para perto demais, por total falta de juízo, quando nós planetarizamos a técnica para conquistarmos o mundo globalmente, numa relação que é de circulação de mercadorias e pessoas, de mercado e de consumo. Foi o que nós fizemos. Então, nós agora temos que fazer as pazes com a natureza, temos que negociar com ela, temos que ser os caniços dos estoicos. E entre nós, papo reto. Então, pode ser que o poeta seja o artesão do papo reto. Não sei. Não será mais o filósofo teórico, metafísico, epistemológico. Será, então, o filósofo ético, ético-político, ético-poético-político? Quem sabe uma dimensão de leveza da filosofia seja necessária para reacordar a verdade, e que pode até mudar de nome. Eu gosto muito desse nome, mas tanto quanto a filosofia, pode mudar de nome para não haver confusão. Mas, por enquanto, é isso, né? Reacordar a verdade. Talvez o poeta. Estamos ali no oásis, que seria provisoriamente o nosso jardim, tentando fazer encolher o deserto que cresce, porque vamos esperar não trazermos em nós um deserto, portanto, não dizermos, ai de nós que carregamos conosco um deserto. Não. Mas dá trabalho.
Assim como a verdade dava trabalho lá para os filósofos, Platão, para Aristóteles, porque não era óbvia, também dá trabalho a atitude da comoção, do movermos-nos junto com a natureza, do curvarmos-nos e negociarmos, conversarmos com doçura, com a possível, porque estamos morrendo, ternura. Então, quem sabe nós ali, no oásis, não possamos ser aqueles da outra linda frase de Nietzsche: é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Sobre nós haverá, quem sabe, se nós formos suficientemente poetas, suficientemente experimentadores do sentido de estarmos no mundo hoje, que é a atitude ética, suficientemente agentes sobre, com, dentro da natureza, negociando com ela, e da cultura, modificando-a por dentro, em função desse necessário diálogo, queda das polarizações, o lugar do meio reaparecendo, porque sem lugar do meio nós morremos. A polarização entre natureza e cultura durou 20 e tantos séculos, mas nós estamos morrendo disso. Então, temos que encontrar um lugar do meio. Talvez nos lembrarmos que a definição de Aristóteles de que o homem é um animal racional, e nós fomos esquecendo a dimensão animal da nossa constituição primária e hipertrofiando a racional a ponto de transferirmos para cérebros artificiais, para robôs, aquilo que nós consideramos que é a razão, atividade cerebral. Do cérebro nós conhecemos pouquíssimo, mas a atividade racional, ou seja, calculatória, porque não é outra coisa, calculatória, comutativa da razão operacional eficaz, nós a transferimos para os computadores e aí podemos ir à praia, porque os computadores calculam para nós muito mais rápido do que nós. E há mesmo, já devo ter dito isso aqui, movimento nos Estados Unidos, estropianos, com manifestos pós-humanistas, a morte do humano, que acreditam na imortalidade pessoal, porque se nós, cada um de nós, fizer um upload do seu cérebro para a máquina, depois pode morrer, porque a máquina é ele, porque ele é seu cérebro. Né? Então, essa alucinada hipertrofia da razão se esqueceu de nós como animais e nos pôs na posição técnica da máquina. Isso é preciso renegociar. Não é dizer como Voltaire. Voltaire está nas redes, né? Tudo que se diz aí foi Voltaire que disse. Não, mas essa foi mesmo. Disse a Rousseau, depois do contrato social, disse: olha, eu não concordo com nenhuma palavra. Não. Essa não foi Voltaire que disse. Essa é que corre por aí como sendo a de Voltaire. Não concordo com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-la. Não. Ele disse: senhor de Rousseau, eu já não tenho idade para voltar à floresta, para voltar a pastar. Eu não sou animal. Esse negócio do estado de natureza, do qual, por acordo entre as partes, abrindo mão cada uma de uma parte da sua liberdade, criando o soberano, o Estado, criou-se o Estado social, por um contrato social. Não. Nós vivemos na sociedade porque isso é a tendência natural do humano. Ideia aristotélica, ideia atomista. O homem tende naturalmente à verdade e à vida em sociedade. É quase literal isso. É de Santo Tomás que tirou lá de Aristóteles. A ideia contratualista é bem moderna. Né? E o que Voltaire estava dizendo não tem contrato, não. O Estado humano é a sociedade. É naturalmente a sociedade. Bom, esse naturalmente a sociedade está agora sob reserva. Porque nós temos uma dimensão de natureza que está nos matando, na medida em que nós não a reconhecemos como nossa. A pomos fora
na posição de objeto, objeto de conhecimento, objeto de transformação, de exploração, de colocação à disposição da humanidade como matéria-prima, como fundo de reserva, como energia, geradora de energia, etc. Isso precisa ser mudado. Então, para acordar a estrela que dança, é preciso que nós tenhamos dentro de nós que estamos, que estaremos, se estivermos, no oásis tentando fazer encolher o deserto, algum caos. É preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. E nós estamos no momento em que trazer um caos dentro de si é necessário. Do ponto de vista epistemológico, chama-se isso teorias da complexidade ou transdisciplinaridade. Do ponto de vista da existência, isso significa que tudo é imensamente complexo. E isso é bom, porque a riqueza da realidade e nós com ela, não diante dela, não olhando para ela, não julgando-a e conceptualizando-a. A riqueza da realidade e nós com ela está na complexidade. Nós precisamos, às vezes, fazer uns recortes, usar a tesoura genealógica, ou o que for, porque nós somos muito limitados. A razão é uma limitação. Nós somos dotados de razão porque não temos a intuição imediata de tudo o que é. Essa só Deus tem. Não somos dotados de razão e a razão é uma limitação. Então, usando essa limitação com o máximo de cautela, nós, às vezes, precisamos recortar uns pedaços da realidade complexa para poder olhar melhor. Mas depois temos que repor na complexidade, ou simplificamos a ponto de gerarmos simplismos. E é aí que nós naufragamos. Então, a complexidade, essa multivocidade, aquela multiplicidade excessiva, demasiada, que assustou os nossos muito antigos avós, bisavós, trisavós, tetravós, né? Os nossos antepassados muito remotos, trazer essa multiplicidade para dentro da experiência da vida. A experiência da vida dentro da nossa experimentação com o natural, com a natureza em nós. Trazer essa multiplicidade, esse caos dentro de nós, para, quem sabe, acordar uma estrela que dança. Não estou prometendo isso para o próximo curso, não vamos sair, possivelmente não vamos sair do próximo curso com uma estrela dançando sobre nós e nós debaixo da estrela, no oásis, com o deserto encolhendo. Mas, como é das utopias, por que não perseguir essa? E digo essa, por quê? Porque foi onde veio a nos trazer, é aonde nós estamos vindo desaguar o conjunto de cursos que, da pandemia para cá, eu tenho oferecido aqui na pós, interrompendo o que então eu estava fazendo. Eu, desde 2018, estava no projeto, não vou ter mais projeto, não. Projeto que exige um produto, acabou. Porque aí é que a vida morre. Né? Aí o CNPq, a FINEP, a CAPES ganham. Bom, mas eu tinha ali o projeto de fazer a história daqueles momentos da nossa história em que pensar não consistiu em fazer sistema, em encerrar a vida e o mundo num todo fechado, sem sobra. Como eu digo, 0,00, sem sobra, sem resto. Então, ali, Foucault deu essa pista fortemente para os gregos. Os gregos. Os que seguiram Sócrates pelo cuidado de si. Você está cuidando de si. Epimeleia, real tu, cuidar de si. Os estoicos, epicuristas, os céticos, os cínicos, ele ficou um montão de tempo nos cínicos. Porque os cínicos são diretamente agindo na vida, contra a cidade, pela natureza. E eu ia levar isso adiante. Estava acabando os gregos, ia entrar ali Santo Agostinho, que confessou. Ele pensou, pondo-se para fora, mostrando sua vida.
o grande livro dele, As Confissões, tem a Cidade de Deus também, que é um magnífico livro, mas Santo Agostinho é o autor das Confissões. As Confissões são o contar da sua vida desde a juventude, em que ele foi maniqueísta, ou maniqueu, como se dizia na época, e gnóstico, pensa-se para dentro, não para fora, onde estão as coisas, a matéria é o mal. Vejam aí. Né? Ao momento da sua conversão, como aí aparece sua filosofia, sua teologia, em que direção vai, etc. Pensar é confessar, não é fazer um sistema fechado, como depois a sua contraparte, né, que foi 8 séculos depois, Santo Tomás, Santo Agostinho do 5, Santo Tomás do 13, todo aristotélico, sistema fechado. Não, Santo Agostinho. Depois íamos para... Um dia, quem sabe, ainda faço isso, eu trago de vez em quando para cá. Íamos para o Renascimento, ver os ensaios de Montaigne, que pensar pode ser ensaiar. Uma coisa um pouco como eu estou tentando fazer, né? É ensaiar, é ir recomeçando, e de novo, uma volta do parafuso, passar pelo mesmo lugar, mas em outra altura, acima, abaixo. Ensaiar, portanto. Né? Como em francês se diz, repetition é o ensaio. Eles vão todo dia ao teatro, os atores, fazer repetition. Mas é ensaiar, nós dizemos ensaiar. O sentido de ensaio é esse. É ir repetindo, não quer a mesma coisa. Chega lá um dia em que eles consideram que o ensaio chegou a ponto suficiente de poder abrir as cortinas e porem-se em público e se mostrarem. E depois, já no primeiro moderno, século XVII, mesmo século de Descartes, da hiperracionalização do sujeito, Pascal, que procurava Deus e que dizia, eu só valorizo, eu só confio em quem procura gemendo. Quer dizer, o sujeito não é o cúmulo da razão. Se quiser continuar usando a palavra cúmulo, é o cúmulo do estar desvalido, do desamparo, é o cúmulo do desamparo. Então, procurar gemendo. Outro modo totalmente diferente, essa busca que sofre do cuidado de si, da confissão, do ensaio, é outra maneira de não fazer sistema de modo nenhum e de se conceber como um sujeito que não é o do conhecimento. Depois, no segundo moderno, século XIX, Nietzsche, com tudo que Nietzsche foi, ainda é, destruição de todos os sistemas, o aumento da potência da vida, o anúncio do super-homem como o que excede o demasiadamente humano. Nietzsche tem, logo no começo do Zaratustra, aquela, não é uma metáfora, que ele chama as transmutações do espírito. O homem é primeiro o camelo, que carrega nas suas corcovas todo o peso, aceita o peso. Isso, em termos de Nietzsche, provavelmente significa o peso dos valores superiores, que amesquinham, que esmagam a vida. O belo, o bom, o justo e o verdadeiro, tudo que nós, do ponto de vista filosófico, sempre achamos o máximo, que foi, segundo Nietzsche, que foi mesmo inventado lá por Sócrates. A gente pode olhar, se for olhar o diálogo de Platão, Górgias, então, os 4 valores lá aparecendo um por um e relacionando-se. Bom, o camelo é quem carrega o peso. E um dia ele sacode esse peso e é o leão que aparece e que vai para o deserto. O leão é negativo ainda, ele precisa negar. Ele vai para o deserto e luta com o dragão tu deves. E vence o dragão com o eu quero. Eu posso, eu quero. Ainda é um negativo, mas que prepara a última transmutação do espírito, a última transmutação do homem, que é a criança. A criança que não tem passado,
tenha diante de si a infinitude do tempo, não traz ressentimento, não traz memória, a memória do peso, e que é, então, a última transmutação, e, de certa forma, um anúncio do que está para além do homem demasiadamente humano. O Humano Demasiado Humano é um dos livros dele, né, dos mais importantes. Está além de bem e mal, porque não julga a criança. Então, essas transmutações, transfigurações do espírito, que estão ali, vale a pena ler isso, é muito bonito, no começo do Zaratustra, foi o que Nietzsche teve para pensar positivamente, pensa-se nele sempre como um destruidor nihilista, pessimista e tal, não foi nada disso. Ele é o pensador do máximo da potência da vida. A história do nihilismo que ele conta é o do ladeira abaixo, culpado Sócrates, mas ele está levantando a potência da vida quando anuncia o super-homem e a repetição de tudo, para além de bem e mal, a infinitude do tempo, que é virtuosa, no sentido de que é um sim, como ele diz, um sim soberano dado à vida, um amor fati, um amor do destino, do fado. Né? E, portanto, sem julgamento, sem ressentimento, sem negatividade. Nesse sentido, um filósofo extremamente positivo. Podíamos, lá no nosso oásis, perseguir essa utopia. Aqui está nessas duas frases. O deserto cresce, ai de quem carrega em si um deserto. Isso significa, não vamos agir assim, vamos agir pela comoção, como poetas, ética e politicamente, e encolher o deserto, amando a natureza, lidando com ela, não o amor tolo de quem se entrega, ou que vai, como Voltaire disse, não vou voltar a pastar, não vou voltar para a floresta, né? Mas amando a natureza em nós, animais racionais. Nós não somos divinos pela razão, nós somos mortais pelo corpo, quando nós somos animais. Então, enfim, pensar essas coisas, à medida em que elas forem aparecendo, se deixarem pensar, e lá nesse nosso oásis em que, quem sabe, sejamos capazes de, nas nossas vizinhanças, não é muito mais do que isso, na sociedade globalizada, não temos esse poder, mas nas nossas vizinhanças, fazer encolher o deserto, termos dentro de nós o caos, as multiplicidades, as complexidades, as demasias, termos disso uma experiência jubilosa, não assustada, para acordar uma estrela que dança. O que é uma estrela que dança? O que pode ser uma estrela que dança? Um futuro em que nós sejamos capazes de alegria, nós que hoje vivemos no medo, em que sejamos capazes de alegria. Ah, bom, mas isso é uma utopia. A humanidade não é boa, mas uma parte dela é. Né? A humanidade não é boa, o egoísmo impera, as relações de poder, 1% da humanidade concentra tanta riqueza quanto 46% da humanidade, a pobreza atinge níveis degradantes, né, para nós, que não somos pobres, pode chegar a 2, 3 bilhões, dependendo de como se recorte, de humanos, se é que se pode chamar assim, alguns deles, que estão, nesse momento, morrendo, efetivamente, sem metáfora, de fome, chamar de humanos. Né? Bom, então, a alegria é uma utopia. Pois vamos persegui-la. Eu tenho sempre, quando se diz isso, não, mas uma utopia não é alcançável. Eu penso sempre, aliás, muita gente pensa, não é nenhuma originalidade, penso no horizonte. O horizonte é inalcançável. Efetivamente é inalcançável. Uma terra redonda, para quem não é, o horizonte talvez seja aquele lugar onde, quando a gente chega, cai e acaba.
Mas para quem acredita que a Terra é redonda, o horizonte é indeterminadamente e indeterminavelmente postergável. A gente caminha na direção dele e quanto mais caminha, mais, na mesma medida, ele se afasta. A cada 10 passos, ele se afasta 10 passos. Então, por que iríamos nós na direção de um horizonte que nunca se deixará encontrar? Porque depois de 1000 passos, o horizonte se afastou 1000 passos, mas se nós olharmos para trás, nós andamos 1000 passos, não ficamos parados 1000 passos atrás. E isso faz toda a diferença para as nossas vidas, para o mundo, para o planeta, para a nossa relação com a natureza. Andar, manter o movimento, movermos-nos junto com o caminho que se move. Aí, de novo, Antonio Machado, caminante, não há caminho, o caminho se hace al caminar. O caminho nós vamos fazendo à medida que vamos andando, e é assim que a gente faz encolher o deserto. E é assim que a gente vai em direção a uma estrela que dança. Ela só está no horizonte? Não sei. Como é que nós vamos saber sem andar na direção dela? Um dia a estrela de Belém se pôs em cima de um presépio, em cima de uma manjedoura. Será isso uma mitologia cristã? Também. Há quem acredite, não é? Eu acredito. Não foi no ano 0, parece que foi no ano -3 ou -7. Importância tem, né? Mas que alguma coisa tem, isso não foi uma estrela, que alguma coisa, de repente, luminosamente moveu uma parte da humanidade numa direção. E que essa direção floresceu e deu a nossa história. Então, por que não andar na direção de uma estrela insabida, imperscrutável, inadivinhável, a estrela que dança? Depois nós temos encontrado razoavelmente o nosso oásis, porque no oásis tem o jardim. E nós estamos sempre querendo aqui abrir um jardim. Então, o espírito do próximo curso... Eu acabei antes da hora hoje, hein? Bom, porque eu falei no próximo curso, e o próximo curso ainda é o próximo curso. O espírito do próximo curso é esse. Não sei exatamente como eu vou vesti-lo como um programa, mas como todas e todos aqui já sabem, o programa é indicativo. Isso significa, dada uma ementa, que é aquilo em que eu estou pensando, eu suponho que, para o desenvolvimento daquela ementa, eu tenho que passar por tais e tais pontos, meia dúzia, 10 pontos, que não devem deixar de ser tocados. Mas pode ser que, no desenvolvimento do curso, eu verifique que os pontos 3, 4 e 5 não tem nada a ver, né? E que outros vão aparecer. Aconteceu nesse curso. Aconteceu. Se vocês quiserem ver fisicamente, isso aqui era o programa indicativo, ementa e programa indicativo. Mas o curso se passou aqui. Depois de 1, 2, 3, tudo se passou aqui. E quando isso aqui acabou, e foi o coração do curso, eu voltei para os 5, 6 e 7. Então, alguma coisa como isso vai acontecer, ninguém se assuste, ninguém se incomode com isso. Nós estamos... para estarmos alegres. Pensar deve ser uma alegria. Porque se for um peso, quando eu olho para trás e vejo aqueles sistemas, talvez porque quando eu os estude, seja um peso para mim. Porque eu sei que a vida está passando. Definição Beatle da vida é o que se passa quando você está ocupado fazendo outra coisa, né? Eu sei que a vida está passando e eu estou ali fixado na metafísica de Aristóteles, que eu adoro. Foi o meu trabalho de pós-doutorado há 35 anos atrás, só estudar metafísica de Aristóteles. Vou voltar a fazer isso agora, por agorinha, né? Mas sabendo que tem uma hora ali que eu vou parar e dizer, vou lá voltar para o meu curso, ali está o pessoal.
E ali a gente é capaz de se alegrar um pouco, estarmos juntos e nos alegrarmos um pouco. Aristóteles, que me desculpe, mas ele vai esperar um pouquinho. Uma hora dessas, eu volto aqui. Então, dando essa minha experiência pessoal, que é a que eu tenho mais à mão, se a filosofia for para continuar a ser um peso, mas Nietzsche já saiu disso, Foucault já saiu disso, Deleuze acho que não. Os desconstrucionistas, Derrida, também acho que não. Não saíram do peso. Mas Foucault, de quem particularmente eu gosto, e Nietzsche, por quem eu tenho, vou evitar a palavra adoração, mas já disse, saíram disso. Morreram dessa saída? Como Sócrates, que também não estava nesse peso, morreu de não carregar esse peso? Não sei. Seria estranho ser esse o destino dos bons, aqueles que não carregam peso, que não são camelos, os que são criança. Tá? Pode ser o nosso destino, sermos criança, mas não morremos disso. Por quê? Por que morreríamos? Estamos morrendo de não sermos. Estamos morrendo de favelizar e tecnicizar, e afastar, e meter porrada na natureza. Não façamos isso, porque aí o deserto cresce. Então, no próximo curso, vamos dizer que, dístico do curso, o deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Contradístico, é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Bem melhores, olha aqui, a arrogância, mas é que me deu alegria, então vou dizer, bem melhores do que o dístico e contradístico que se diz que estavam em cima do pórtico da Academia de Platão. Não entra quem não for geômetra, não entra quem só for geômetra. Nós não somos geômetras, nem não, só não somos geômetras. Gostaríamos de ser, eu gostaria, convido vocês, gostaríamos de ser poetas comovidamente, eticamente, envolvidos com aquilo que nos é mais próximo e mais distante, que podia nos fazer viver e nos mata, com quem, na natureza, nós precisamos aprender a conversar. Vamos procurar para isso um lugar pacífico, o nosso oásis. E quem sabe ali acordemos uma estrela que dança. Como projeto de curso é lindo. O que vai acontecer, à medida em que ele for se desenvolver, não sei. O tempo dirá, como se costuma dizer, e é o tempo mesmo. Você vai começar lá pelo final de setembro, vimos aqui, né, 29 de setembro, 29 de setembro e vai até fevereiro. Vamos passar pelo calor, vamos passar pelo verão, vamos passar pelo Natal, muita gente vai fazer o terceiro aniversário dentro... Ah, não, aí é março. Dentro da quarentena, e provavelmente ainda vamos estar aqui. Não sei se voltamos ao presencial, que é arriscado. Vamos ver. Né? E aí, pronto, nos encontramos, sentamos no jardim e conversamos sobre as coisas correntes. As coisas correntes são gravíssimas, mas conversar é leve. Não é teorizar, não é sistematizar, não é conhecer como quem sabe matemática, como quem demonstra teoremas. É conversar amorosamente entre nós. Vamos tentar fazer isso. Não é difícil. Nós fazemos entre amigos, em roda de chopp. Somos capazes disso. Por que não seríamos capazes aqui? É tão bom estarmos aqui. Para mim é uma delícia. Estarmos aqui nas quartas-feiras, de 11 a 1, no jardim. Pronto. Estamos abrindo aí. Estou propondo a vocês, estou convidando vocês para entrarem comigo num outro jardim, que é esse que eu falei, não vou repetir, o possível curso do próximo semestre. Esse acabou aqui.